Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Nosso irmão, amigo, pastor Jean, nunca tem esquecido de nós. Deus abençoe, viu, pastor? Você tem sido um canal de bênção. Você, sua esposa, tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Sempre lembrando da gente. E a gente vem com muita honra, muito prazer e muita honra, né? Porque servir a Deus, irmãos, é uma honra de estar sempre adorando ao nome do Senhor. Queria eu estar trazendo, pastor, mais alguém. O Salvador ficou triste que não podia estar vindo aqui hoje, porque hoje teve um culto no lar, justamente o dia de hoje. Aí eu ia arrastar os varões para cá hoje de novo. Mas aí teve um culto na casa do irmão lá, aí o pastor segurou um pouco os varão lá e deixou eu. Falei, eu não vou sozinho não, mandei um zap, né? Um abençoado zap aí, irmãos, para minha irmã. Falei, vamos comigo? E ela falou, não vou. Depois, meia hora, pastor, quer saber? Eu vou. Falei, então vamos. Aí está aqui comigo, adorando o nome do Senhor, né? Sou grato a Deus pela minha irmã, meus sobrinhos. Tem sido uma bênção na minha vida também, né? Louvado seja Deus. Quando vocês lembrarem de nós, irmãos, ore, né? Para a minha família, pelo meu lar. Isso a gente fala sempre no final de pregação, mas eu quero já iniciar isso, porque a oração ela faz as coisas que não são se tornar a ser, né? Ele move os céus em nosso favor, né? Já quero entregar para a tua vida uma coisa. A oração, ela move céus em teu favor nesse lugar. Então, se você não tem orado, você comece a orar. Porque, às vezes, melhor dizendo, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, você ora. E se você ora, a resposta de Deus é certa na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é tremendo. Irmãos, eu queria fugir, irmãos, da palavra nessa noite. Uma palavra que eu estava meditando esses dias. Se eu não me engano, pastor, eu no Pinhal aqui eu trouxe essa palavra. Mas aí, 2 louvores enfatizou essa palavra nessa noite. E eu falei, Senhor, é essa mesmo? Eu falei, o Senhor falou, Eu ia trazer outra palavra, estava até marcada aqui, irmãos. Aí o Senhor falou comigo bem pertinho ali. Fechei meus olhos e o Senhor falou, fale, porque tem alguém que precisa ouvir. E se Deus manda, né, irmãos? Quem somos nós de desobedecer o papai? Deus é fiel. Abra comigo, irmãos, sentado mesmo, não precisa se levantar. A reverência, eu tenho dito em todas as pregações, ou a maioria delas que eu tenho pregado, irmãos. A reverência não vem de levantar ou ficar sentado, não. A reverência, ela vem se você prestar atenção no que Deus está falando. Porque eu já vi, irmãos, em pé, conversando e não presta atenção. Já vi, irmão, sentado, conversando e não presta atenção. Então, se reverencie na palavra do Senhor nessa noite. Empreste seu ouvido pelo Espírito Santo para Ele falar contigo nesse lugar. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja Deus. O seu versículo 22. Muito conhecido, irmãos. Essa mensagem já foi louvado não uma, mas também 2 vezes nesse lugar. Mas Deus quer continuar falando conosco. Isso é confirmação do céu. Se alguém veio receber resposta, Deus já está falando no meio de nós. Quem achou vai dando glória. Mateus 14, 22 diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado. Diga comigo, outro lado. Enquanto despedia a multidão, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio, diga comigo, no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo.
E Jesus, porém, lhe disse logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pode glorificar a Deus por essa palavra, irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é fiel em nossas vidas. Irmãos, meditando essa palavra, a gente cai num contexto de que Jesus, ele procurava discípulos para começar o seu ministério, né? Sabemos nós que aos seus 30 anos ele vai preparar discípulos, vai encontrar discípulos, né, irmã Mari, para continuar o teu ministério, ou melhor dizendo, iniciar a sua trajetória ministerial. E lá ele vai encontrar Pedro em seu primeiro discípulo, e no seu primeiro discípulo ele vai encontrar frustração, ele vai encontrar uma pessoa frustrada. Mas por que, irmão Elton, frustrada? Porque o discípulo que ele vai encontrar agora é um discípulo que estava a noite toda, pastor Jean, pescando e não conseguiu nada. É um discípulo que ele estava procurando e achou que era um discípulo que estava lavando redes de manhã, porque ele já estava cansado, fadigado da noite, que não foi muito produtiva. E ali Jesus, ele acha esse cenário para encontrar o seu primeiro discípulo que era a frustração, mas para ele estava sendo preparado para um grande ministério, uma grande obra que ele tinha para fazer na terra. Entenda já para você uma coisa: às vezes as frustrações da nossa vida, ela acontece, mas não para nos derrubar, para nos alicerçar na vontade de Deus. Entenda isso, eu quero repetir para você entender. As frustrações não matam ninguém e não sequer deixa a gente largado a ver navio. Deus está dizendo para você uma coisa: as frustrações, ela nos traz experiências de vida, para nós entendermos que Deus ainda continua sendo o guiador da nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus encontrou esse cenário de Pedro, uma oportunidade para Pedro se achegar a ele. Quando ele traz esse milagre de peixes entrando na rede de Pedro, Simão, ele vai entender, Simão Pedro, que ele era diferente, Jesus era diferente, Jesus era aquele que falava e se cumpria a sua palavra. E quando ele entendeu isso, Jesus logo vai dizer, pastor Jean, para Pedro: agora você não vai ser pescadores mais de peixe, mas sim de homens. O que ele quer dizer? Você vai largar a vida que você está rotineira e vai começar a viver uma vida espiritual, uma vida de reino, uma vida de reinado, uma vida de trazer pessoas para a minha presença. O que eu entendo com essa palavra é quando nós estamos fazendo o nosso querer, a nossa vontade, nós estamos trabalhando todos os dias. Eu creio aqui que os irmãos estão cansados, porque alguns de nós já trabalhamos o dia inteiro, ou quem sabe fazemos nosso serviço no lar, estamos muito cansados. Mas o que o Senhor nos traz e me trouxe aqui para te dizer uma coisa: a vida rotineira da tua casa vai acabar hoje nesse lugar, porque hoje o Senhor te chama para viver uma vida sobrenatural, vida com Deus nesse lugar. Deus está dizendo para alguém nesse lugar que Deus, Ele quer pessoas para viver sobrenatural, pastor Jean. Sabe o que é isso? Pessoas que estão acostumadas com o natural, pessoas que estão dizendo: não vai para frente, não vai dar certo, nada acontece, tudo está desse jeito e vai continuar desse jeito. Hoje eu vim aqui para te dizer algo diferente nesse lugar. Vai dar certo, vai mudar, tudo vai se tornar novo, mas depende de Deus, irmão Elton? Não, vai depender de você tomar posse da palavra nessa noite.
Quando Pedro entende, ele larga os peixes, mais de 150 peixes na rede, e vai servir a Jesus. Isso que eu entendo, quando a pessoa entende que quando nós queremos o céu e não a terra, nós entendemos que o que está na terra é em vão, o que está na terra é passageiro, mas o que vem do céu é eterno, é para sempre, é glorioso. Quando nós entendemos isso, nós falamos, o que eu vivo hoje é tudo passageiro, o que eu vivo hoje é momentâneo, mas o que eu tenho guardado no céu é para a vida eterna. Pedro entendeu que ele não precisava de peixe, ele precisava de Jesus. Pedro entendeu, o que ele ganhava, o que ele estava cansado a noite toda, Jesus fez em 10 minutos ou menos ainda. Você está entendendo alguma coisa? Que para Deus fazer assim na tua vida, mudar a tua história, é rápido. Basta uma palavra dele para acontecer um reboliço lá dentro. Mas o que ele quer, irmão Elton, de mim? Ele quer que você se coloque na brecha, na posição de serva e servo, porque ele está dizendo, ei, é momento de voltar ao maior alto, e você diz, não quero. É momento de voltar ao maior alto, e você diz, não dá. É momento de voltar ao maior alto, e você diz, estou cansado, estou cansada, mas o Senhor está dizendo, ainda é momento de tomar atitude de servos e servas, porque ainda está chegando vitória para Lares nesse lugar. Aí ele vai achar os seus discípulos, irmão. E eu enfatizei Pedro, porque o tema dessa mensagem, ou melhor dizendo, o personagem principal dessa mensagem aqui, além de ser de Jesus, é Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro é o único discípulo que toma uma atitude no meio da embarcação. Entenda você que o que nós lemos agora no Mateus 14, 22 em diante, nós deparamos um cenário de que Jesus bateu uma ordem na vida deles, disse, olha, vou despedir a multidão, eu vou despedir a multidão, mas vocês vão pegar o barco e vai atravessar do outro lado. E quando eu entendo que Jesus deu uma ordem, eu entendo que Jesus ele não volta atrás com a tua palavra. Quando Jesus disse, vocês vão pegar o barco e ir para o outro lado, ele quer dizer assim, pode passar o que for, eu ainda estou no controle da direção. Pode acontecer o que acontecer, eu ainda estou olhando vocês até do outro lado. Tem alguém que não entendeu, pastor Jean? Eu posso melhorar a minha pregação e dizer para você, ei, a situação que você está, ele falou para você nessa noite, está dizendo, eu estou olhando e estou vendo tudo, a palavra é para você ir do outro lado, tem vitória. Prossiga, prossiga. Tem alguém querendo parar, o Senhor está dizendo, prossiga, prossiga, porque o que Ele disse para você não é para você parar, é para você prosseguir. Discípulos agora acatam essa palavra e vai atravessar do outro lado, vai pegar o barco para tentar atravessar do outro lado. E diz a palavra do Senhor que Jesus agora despede a multidão, e Ele vai falar assim, agora eu vou orar, vou buscar o meu Pai. Desce, ou melhor dizendo, sobe ao monte orar à parte, ele sozinho, sem ninguém, só ele, isolado, buscando a face de Deus. E quando ele busca, a palavra do Senhor diz que na quarta vigília da noite, na madrugada, na hora que estava tudo virando naquele mar, na hora que os discípulos estavam passando uma dificuldade tremenda, discípulos agora diz a palavra do Senhor que agora o mar estava bravio. A palavra do Senhor vai dizer que agora o vento soprava naquela embarcação. E quando o vento soprava naquela embarcação, os discípulos ficaram tão com medo que não conseguiam enxergar mais nada. Se não pensar, vamos morrer. Agora vamos perecer nesse mar. O que passava na vida daqueles discípulos, ou melhor dizendo, no pensamento daqueles discípulos era, não vamos chegar do outro lado, porque estamos passando por um grande vento, estamos passando por uma grande tempestade, estamos passando por uma grande luta. Mas aqui eu quero deixar um parênteses para alguém que está nessa situação. Deus está dizendo para mim nesse momento, através da palavra,
Quando ele estava no barco, a polpa do barco, dormindo, os discípulos também temeram. Os discípulos também estavam com medo. Eles foram aonde? Acordar Jesus da polpa do barco, para poder acalmar a tempestade, porque senão eles iam perecer. E quando eles deparam que a embarcação que ele estava, no capítulo 14, versículo 22, eles não encontram Jesus no barco. Eles não encontram Jesus no barco, não sabem aonde está Jesus naquele momento. Mas eles olharam um para o outro e disseram: outrora estava Jesus na polpa do barco, pelo menos para nós acordar ele, e agora? Agora vamos perecer. Mas eu quero deixar uma notícia do céu para você nessa noite. Mesmo com o teu barco, sem o Jesus dentro, ou fora do barco, Jesus está dizendo: ainda eu estou de olho na embarcação, eu ainda estou olhando você, eu ainda estou guiando o seu barco, eu ainda estou olhando você indo na direção que eu quero. Ei, o Senhor não perdeu o controle da tua embarcação, meu querido. Deus está dizendo: ainda que você pense que tudo acabou, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas se enganam quando Jesus ele dá uma oportunidade para nós vencer o nosso medo. Muitos se enganam e falam: Jesus não está comigo, Jesus não me olha, Jesus não me vê. É aí que você tem que entender que Jesus ainda está te provando, para que você se fortaleça na fé, para que você seja a mulher de Deus verdadeiramente, para que você entre na tua casa e não deixa o inimigo tomar conta e diz: aqui não, Satanás, que aqui quem manda é Jesus, aqui quem está no controle é Jesus, e quem está no controle é Jesus, e aqui o Senhor que manda na minha casa. E tem mulheres de Deus, homens de Deus que falam: não, eu vou adorar a Deus lá, mas minha casa não vai mudar. Meus filhos não vão adorar, meus filhos não vão conseguir ir para a igreja, meus filhos não tem jeito. Muitos ainda profetizam dentro de casa que não vai acontecer nada. Mas o Senhor está dizendo: é momento de você mudar essa palavra, porque o Senhor está dizendo: ei, é Ele que está no controle da embarcação. E Ele está dizendo: ei, não tem como não dar jeito se Jesus está no meio, irmão. Deus está dizendo: tem jeito, porque tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Se você ama a Deus, pode adorar. Se você ama a Deus, pode glorificar. Se você ainda ama o Senhor, você pode cantar louvores a Ele. Os discípulos olhando aquela situação, e na mesma hora Jesus vai dizer assim: vou descer ao encontro. Vou ao encontro à embarcação dos meus filhos, meus discípulos. E quando ele se depara, os discípulos estão vivendo um momento tribuloso naquele mar. E não é no começo, irmãos, e já não é quase na chegada, é no meio. E o pior do crente é quando está no meio da sua fé, no meio da caminhada. Aquele crente que está, quando pensa que está indo, fala: não está indo nada. Aquele crente que fala: agora não vou mais. O Senhor está dizendo, através da palavra de Daniel: tu porém vai até o fim. Porque quando ele fala tu porém vai até o fim, ele está dizendo: a vitória não está no começo. A vitória, irmãos, ele vai até o final. Se você entende isso, você fala assim: no meio eu vou somente glorificar, porque eu sei que ainda tem um final para mim granjear a vitória. Daniel, ele dá essa palavra: tu porém vai até o fim, para nós entender nessa noite, que a vitória pode estar até no final, para você entender, que você não pode parar no meio, nem no começo. O Senhor está dizendo que até o fim é até o final. Se Ele disse até o outro lado, é do outro lado que tem a vitória. Os discípulos agora, com medo, Jesus fala: agora eu vou ao encontro. E quando Ele vai ao encontro dos discípulos, eles já com medo, irmãos, eles temerosos de tudo, eles olham para aquele vulto vindo de longe, disse: agora é um fantasma. Por que eles fizeram isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele estava com medo, e o medo para o ser humano traz muitas dúvidas, traz muitas incertezas. Às vezes o medo nos deixa de glorificar ao Senhor, muitas vezes nos deixa em declarar que a minha casa é do Senhor.
O medo muitas vezes nos deixa declarar que ainda vão receber vitória. O medo muitas vezes nos deixa em receber a nossa vitória. Sabe o que é isso? É você falar, eu não consigo porque eu sei que eu sou incapaz, eu não consigo porque eu sei que não vou conseguir, eu não consigo, eu não vou conseguir entrar nessa porta de emprego, porque quem sou eu? Não tenho estudo, não tenho nada. O Senhor está dizendo para nós essa noite, meu querido, não é você quem faz, é Ele. É só você confiar naquele que te chamou. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Não é você que faz, é Deus que faz por ti. Agora eles vão ficar com medo e vai falar, é um fantasma. É um fantasma que está vindo, nós vamos perecer, agora vamos morrer mesmo. Aí Jesus, irmãos, eu imagino com a voz tão mansa, não é essa voz feia minha, mas uma voz tão mansa dizendo, ei, tenha calma, sou eu. Pastor Jean, imagina, ei, você pode até não estar vendo Jesus, mas eu quero crer que você ainda entende a voz de Jesus. Eu quero crer que você ainda pode não estar vendo Jesus, não está palpando as vestes de Jesus, não está palpando a mão de Jesus, mas ainda você tem ouvido para ouvir a voz do Senhor te dizendo, ei, sou eu no controle dessa situação que você passa, ei, sou eu que estou dirigindo a tua vida, ei, sou eu, acalma-te. Eu quero crer que ainda tem alguém que ainda ouve a voz de Jesus ainda. Ei, alguém corajoso do barco vai pular e dizer, ei, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir perante ti sobre as águas. Ah, irmão, aqui que eu acho lindo a mensagem, aqui que eu acho lindo essa passagem, porque muitos irmãos estavam no barco, mas um se destacou. Às vezes estamos em multidões, congressos, ei, estamos rodeados de pessoas, mas às vezes o Senhor vê um destaque de uma pessoa. Sabe o que é isso? Às vezes pessoas que querem ser diferentes das outras, pessoas que querem fazer melhor para o Senhor, pessoas que não querem ser a mesma de sempre, ou quem sabe adoração de qualquer jeito. O Senhor está dizendo para você nessa noite, muda o jeito de adorar, porque Ele tem vitória para a tua vida. Se você está adorando pouco, o Senhor está falando, surpreenda o Senhor nessa noite, porque Ele tem coisa grande para a tua vida. Chama a atenção do Pai, que Deus tem vitória para a tua casa. Pedrão, esse que eu amo, vai falar assim, ei, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir contigo perante as águas. Muitos irmãos, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar aqui, vão dizer, ei, não vai não, Pedro, você vai morrer. Outros vão dizer, deixa que vá, menos um no barco, né? Mas menos um, quem sabe o barco fica até mais leve. Irmãos, quantas pessoas fala mal de você, critica, te quer colocar para baixo cada vez mais. Às vezes você vai com tanto ânimo e a pessoa vai com uma palavra de incerteza, desanima você totalmente, desanima você e coloca você para baixo. Pedro, ele estava tão focado naquilo que ele queria, que ele não deu ouvido às pessoas que estavam na embarcação. Ele deu ouvido àquilo que ele estava vendo e estava querendo viver uma experiência. Pedro olha para Jesus e diz, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo perante as águas. E o povo vai olhar e vai dizer, deixa que vá. Outros falam, não vá, Pedro, vai morrer. Ele diz, mesmo assim eu quero ter essa história, eu quero ter esse conto. Ei, para nós entender, irmãos, Deus, Ele quer viver uma história conosco. E muitas vezes nós queremos viver momento com Deus. E viver momento com Deus, irmãos, é passageiro. Sabe o que é mais importante? Você viver uma história. Viver história com o Senhor.
você entende as coisas que o Senhor fez pela tua vida. Ei, quando você vive momentos, você sai da porta para fora, é somente um culto que você passou. Mas quando você vive uma história, uma quarta-feira de hoje, dia 26, ei, você vai entender, ei, Deus falou, e na quinta-feira você vai dizer, Deus vai fazer, ei, na sexta-feira você vai falar, Deus fez na minha vida, sabe por que isso? Você viveu história, e a história o Senhor escreve na tua vida nessa noite e diz, minha filha, toma posse da vitória que eu tenho para ti. E Pedro disse, eu não quero momento, Jesus. Momento eu vivi agora há pouco com o Senhor, multiplicando pães, mas eu quero viver história, eu também quero contar a minha história. Os discípulos estão aqui parados, mas eu quero contar a minha história. Ele dizendo que queria ter com Jesus perante as águas, ele quer dizer, ei, eu quero viver o que eu não vivi ainda, eu quero fazer o que eu não fiz ainda na tua presença. Sabe que Pedro está dizendo isso? Eu quero fazer aquilo que ainda não consegui fazer, aquilo que eu estava do seu lado, Jesus, todos os dias, todos os cultos, todas as horas, todas as milagres, mas ainda eu não convivi um milagre dentro de mim, eu ainda não vivi um milagre que eu posso contar. Ele disse, agora Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu viver essa história contigo. Deixa eu viver essa história sobrenatural contigo. E o que é difícil hoje, irmãos, é que pessoas querer viver sobrenatural com Deus. Porque pessoas estão buscando carro, pessoas estão buscando casa, pessoas estão buscando tantas coisas no mundo, mas viver o sobrenatural, não, aí é muita coisa, aí não dá. Deixa eu viver pelo menos o natural, o básico. Deixa eu ganhar meus 2.000, 3.000, pedir uma porta de emprego tal. Mas o Senhor está dizendo, ei, melhor que isso, ainda tem um reino para você ainda. Ei, é para você morar no céu. Viver o sobrenatural, irmãos, é muito mais além do que o natural. Ei, o Senhor está dizendo para você, saia do natural hoje, porque o sobrenatural tem para você nesse lugar. O profeta vai olhar para Jesus, vai olhar para Deus, Deus disse assim, ó, tu vai indo, ele vai pegar a água até a canela, vai mais um pouco, aí vai pegar até o joelho, vai mais um pouco, até onde você não conseguir mais ter altura. Sabe o que é isso? O Senhor está buscando pessoas que entram com profundidade na presença dEle, para viver o sobrenatural com Deus. Não é qualquer um, irmão. Pessoas entram na casa do Senhor, saem do mesmo jeito. Sabe o que é isso? É pessoas que querem viver da mesma forma, viver mais um culto, viver a mesma situação, viver a mesma trajetória, mas hoje o Senhor está falando, muda esse negócio nesse lugar hoje. Se alguém entende isso, hoje você sai daqui tomando posse do sobrenatural de Deus. Hoje você vai falar, se é o Senhor mesmo que está falando na boca do seu servo, eu quero ir ter contigo perante as águas. É você dizendo, Senhor, eu saio e na quinta-feira eu estou vivendo o sobrenatural contigo. Todos vão dizer, não vai. E ele fala, eu vou. E quando ele vai, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que ele desce do barco e vai ter um encontro com o Senhor. Vai ter um encontro com Jesus. E muitos vão dizer, muitos pregadores batem nessa tecla, que o vento estava ali, ele olhou a tempestade e caiu. Mas, irmãos, quem é de nós? Vamos entre nós aqui. Que quando Deus fala para nós, viver um sobrenatural, coisa que você aí imagina, fala, isso aí é incapaz de acontecer. E você tomar a primeira atitude e dizer, eu quero ir. Eu quero fazer. Ah, mas vai cair, o vento vai derrubou Pedro, irmão Elton. O vento estava lá, balançando, ele olhou a tempestade e afundou. Ei, mas antes disso ele viveu uma história. Antes disso ele viveu o sobrenatural. Sabe o que é isso? Pode até mesmo cair, irmãos. Pode até mesmo, irmãos. Ei, às vezes você falar, não tem como, não estou aguentando mais, estou fazendo de todas as minhas forças, mas não estou aguentando. Aí você fala, eu não vou mais aguentar. É a hora que o Senhor estende a mão para você. É a hora que Ele estende a mão para você e diz assim para você, ei, volta de novo viver o sobrenatural comigo. Será que alguém entendeu? Às vezes você serve ao Senhor, quer tanta sede do Senhor, mas às vezes a luta vem tanto batendo no teu encontro, e você fala, não,
não é assim que eu queria. Vou desistir. Não vai dar. Mas hoje eu trouxe uma palavra para alguém nesse lugar. Se alguém veio com esse pensamento de desistir, ou quem sabe já está quase no fio de desistir, hoje o Senhor está dizendo: ei, eu estou pegando a tua mão hoje, te colocando em cima das águas novamente, e estou levando você junto comigo na embarcação. O que é isso? Eu estou colocando você de novo nos trilhos, estou colocando você de novo na situação que eu quero. Esse barco não vai afundar, não vai. O Senhor está dizendo: é do outro lado, então eu vou com você dentro do barco, eu vou entrar com você nessa história, eu vou entrar com você nessa embarcação. Se alguém está entendendo, pode glorificar o Senhor, porque Ele está falando hoje, dia de hoje, tem coisas novas chegando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se coloque sobre os seus pés para nós encerrar. Aleluia, aleluia, Deus. Eu sinto que tem alguém aqui que está passando tanta aflição, irmão, que só Jesus lá dentro, só Jesus na graça. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui como profeta para a tua vida. Hoje acontece coisa nova. Não é por causa do Manuel que está aqui, não, jamais. É porque Jesus me trouxe para te dizer assim: ei, algo vai mudar lá dentro. A aflição está grande. Ei, tem dia que você fala: ei, vou até largar do meu casamento. A embarcação está querendo afundar. Ei, estou todo arrepiado aqui. Eu fecho meus olhos, irmão, porque quando o Senhor fala comigo, eu quero ouvir mais Ele falar. E você diz: eu vou abandonar casa, filho, esposo, vou abandonar tudo. Nebassurinei cantaramasso. É você dizendo: ei, vou afundar. Ei, não vai dar certo. Mas hoje muda essa situação nesse lugar. Lá dentro não vai ter bagunça, diz o Senhor. Lá dentro não vai largar nada, diz o Senhor. Porque quem está falando aqui nessa noite é o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: ei, eu te tomo pela mão hoje e coloco você de pé novamente. E digo: ei, você vai andar, você vai andar, você vai andar, você vai continuar, porque é do outro lado que eu te quero. Abassurinei. Cantaramasso. Quando os discípulos entenderam, irmãos, que Jesus era aquele, e eu quero frisar esse versículo para nós encerrar. Quando eles entenderam que Jesus é que estava ali, eles disseram: enquanto subiram no mar, alcançando um vento, então aproximou-se e estavam no barco, e adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. Antes, quando ele estava na polpa, eles disseram: quem é esse? Até o vento e o mar se calam. E agora ele disse: verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não sei como você tem enxergado Jesus. Eu não sei como você tem visto Jesus na tua vida. Eu não sei se você tem visto Jesus como mestre, como Senhor. Eu não sei, ou somente curador, ou aqueles que só dá milagres, ou aquele que somente dá bênçãos. Mas essa noite ele está dizendo que Ele é o Filho de Deus para a tua vida. Ele é aquele que acalma a tempestade, e não somente acalma, mas Ele te carrega nos braços enquanto você diz: não tem mais jeito. Hoje eu saio daqui, irmãos, tomando posse dessa palavra, e eu creio, irmãos, que Deus falou com alguém nessa noite, e nessa noite não passa, essa noite tem vitória para alguém nessa noite, nesse lugar.
A madrugada que você vai dormir não vai ser mais a mesma. Quem sabe as insônias que você teve não vai ser mais a mesma. O Senhor está dizendo que o sono vai chegar e você vai dormir muito bem. O Senhor está dizendo para alguém nessa noite: para de se preocupar, porque eu cuido dos teus. Para de se ficar preocupado, porque eu cuido dos teus, diz o Senhor, porque não vai afundar, não vai perecer. O Senhor está colocando hoje um ponto final e está dizendo: volta novamente para o mar, volta a caminhar sobre as águas. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, queremos entender essa palavra como uma palavra de encorajamento para nossas vidas essa noite. Queremos, ó Pai querido, tomar posse dessa palavra nessa noite, Senhor, que o Senhor, papai querido, Deus eterno, fez através do teu Filho Jesus Cristo nessa noite. Pai querido, um milagre tão grande e glorioso nesse lugar, porque, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor, papai, nos usou nessa noite para dizer que o Senhor está no controle da embarcação. O Senhor, papai, nos usou como instrumento para dizer para alguém que Deus, ó Pai, o sobrenatural tem que acontecer e o natural, papai querido, tem que deixar para trás. Deus, o natural, papai querido, não vai mais, Deus, ó Pai, fazer parte de vidas desse lugar, Senhor. Pai, porque, Senhor Deus, tem pessoas que entenderam, Deus, em viver o sobrenatural com o Senhor. Pai, viver, Senhor Deus, ó Pai, algo que ainda não fez, algo que ainda não, Deus, ó Pai, agiu perante a tua presença. Nessa noite vai tomar posse, Senhor Deus, ó Pai. Nessa noite vai sair de posse, Senhor, da vitória, da bênção do Senhor. Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, toma cada irmã, cada irmão, cada criança, Senhor, cada bebê, Senhor, nas tuas mãos essa noite, e que há poder no Senhor, para assim, Deus, ó Pai, nos dar, Senhor Deus, a nossa vitória nessa noite, nesse lugar. Quem crê pode aplaudir bem forte o nome do Senhor.